Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 17 em diante. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, mas não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Alegrai-vos sim, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos rogar a Deus mais uma vez a bênção e a direção dele. Ó Pai, essa noite eu queria a tua graça para compreender esse texto especificamente, Senhor, e o que a tua palavra, a luz desse texto nos mostra, nos apresenta, Senhor. Abre o nosso entendimento essa noite. E se alguém aqui, ó Pai, carece de experimentar esta alegria especial, essa alegria sobrenatural, que só os teus filhos podem experimentar, Senhor, é a alegria da salvação, de teu nome arrolado no livro da vida. Que possamos sair daqui essa noite, Senhor, possuídos por esta alegria, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, usa o teu servo essa noite para a tua glória, e toque no coração de cada um que entrou na tua casa esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se você ler no início do capítulo 10, o que você vai ver? Jesus, então, nomeando, designando. Depois disso, designou o Senhor outros 70, e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. E disse: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem alforje, nem alparcas, ninguém saudeis pelo caminho. Enfim, ele dá toda uma orientação no início do capítulo 10 para os famosos 70 discípulos que foram pregar o Evangelho. Discípulos designados diretamente pelo Senhor Jesus, no período em que de fato eles precisavam ser credenciados. Nós estávamos vivendo ainda no meio do processo da revelação. Ali naquela época, esses discípulos, quando eles pregavam o Evangelho, eles precisavam de credenciais, para que as pessoas acreditassem no que eles estavam falando. Então você via coisas extraordinárias acontecendo. Paulo ressuscitou pessoas, curas assim fora do normal. Deus continua operando milagres, Deus faz curas. Mas o que ocorreu com aqueles primeiros discípulos, de fato foi único, inédito, foi inusitado. Nós estamos no meio daquele processo em que a palavra de Deus, o Evangelho ainda está sendo anunciado, Jesus está presente aqui, e eles caminharam, pregando o Evangelho. E foi dado uma autoridade especial para eles. Eles tinham poderes especiais. Para você ter uma ideia, os discípulos naquela época, só de tocar nos lenços, eles eram curados, as pessoas eram curadas de enfermidade. Chegar ao ponto de ressuscitar pessoas, não é realmente um milagre corriqueiro, né? Era algo muito especial. E esses discípulos então foram, fizeram uma obra, e lá no verso que nós acabamos de ler, verso de número 17, em diante, você tem aqui então o regresso. Os 70 discípulos então regressam. E a Bíblia nos fala que eles estavam possuídos de alegria. Era a maior motivação, a maior causa, a maior razão de alegria que eles tinham. Eles chegaram diante de Jesus, agora nós temos uma razão para estarmos muito alegres. E aí eles dizem: até os demônios se submetem a nós. O problema não era os demônios se submeterem, porque quem deu autoridade para eles fazerem isso? O próprio Jesus vai dizer: olha, realmente, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada causará dano algum para você. Me diz uma coisa, você acha que esta credencial, é chamada credencial, viu gente?
literalmente, Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Vocês viram as minhas credenciais, com sinais, prodígios e maravilhas, que foram feitos no meio de vós, credenciando que eles eram realmente enviados, designados. Agora me diz uma coisa, você hoje acredita que essas mesmas credenciais, qualquer cristão, filho de Deus tem, então sai pisando em serpente, ninguém quer, né? Ninguém sai pisando em serpente aí, né? Se você vê uma serpente, você vai pular. Era algo especial. Mas o problema não é esse, a questão não é essa, a minha discussão não é essa. Porque tem gente que gira em torno desse problema e quer que hoje nós tenhamos os mesmos prodígios e as maravilhas que os discípulos operaram no passado. Então nós temos que ressuscitar pessoas, nós temos que fazer e acontecer do mesmo jeito. E não entende que havia sim, naquele momento específico da história, da redenção, credenciais que acompanharam esses discípulos, que eram testemunhas oculares de Jesus, os primeiros a anunciar o Evangelho, que eles tinham autoridades especiais. Hoje sim a igreja tem autoridade. Através da oração é possível sim uma igreja entrar num determinado região em que o Evangelho não é conhecido, em que, como a palavra de Deus mesmo diz, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Quando você prega o Evangelho e alguém é convertido, que é maior autoridade do que essa? De libertar essa pessoa das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, não tenho dúvida. Mas o que estava acontecendo aqui era diferente. Era diferente. Tanto que eles ficaram possuídos de alegria. Tudo que eles tinham para se alegrar era isso. Agora eles tinham um motivo para se alegrar. E Jesus ficou preocupado com aquilo. Que eles estavam mudando o foco. Eles não haviam entendido qual era o grande motivo de alegria que eles deviam ter na vida. E aqui então Jesus vai fazer um redirecionamento. Que coisa interessante isso, né, gente? Uma pessoa está alegre e Jesus reorienta a sua alegria. Olha, dirá quando nós estamos tristes pelo motivo errado. Jesus estava corrigindo pessoas que estavam alegres pelo motivo errado. Isso quer dizer que Deus se preocupa muito que nós tenhamos a alegria na medida certa, pelos motivos certos. A alegria de satisfazer algumas necessidades nessa vida, ótimo. Existe uma alegria na medida certa para isso. A alegria de uma aquisição, de uma conquista, a alegria de um jovem que estuda, se forma, a alegria que nós temos das realizações e satisfações dos desejos e necessidades humanas. Tudo bem. Mas o texto sagrado, ele vai nos mostrar um redirecionamento. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O que Jesus está ensinando? Que a grande alegria da nossa vida, essa que ninguém pode tirar, que deve ser o carro-chefe, que essa alegria sobrenatural, não por uma conquista, por uma realização, por um feito, nem que seja um feito na obra de Deus, não deve produzir uma alegria, não deve ser o grande foco da nossa vida. O grande sentido e a grande alegria que nós podemos experimentar, sem dúvida, é a alegria da salvação. É isso que Jesus está ensinando. O que foi exaustivamente falado, pregado, ensinado nas Sagradas Escrituras. Não só no Novo Testamento, no período com Jesus e os apóstolos. Você vai lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes capítulo 2, verso 24, você tem Salomão fazendo uma reflexão sobre o significado e o sentido da vida. E ele vai dizer, justamente nessa linha de raciocínio, ele diz assim, olha, nada melhor para o homem que comer, beber, e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho, satisfação das necessidades, pirâmide das necessidades humanas. Maravilha, ele diz, que coisa boa. Aí ele continua dizendo lá, olha que interessante, Eclesiastes 2, verso 24, e aí ele diz assim, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, até isso, ó, vem da mão de Deus, e separado deste, olha que coisa interessante, alguém pode se alegrar, separado de Deus. Então, até a satisfação das necessidades, o prazer que satisfazer desejos e necessidades nessa vida, separado de Deus, não é a mesma coisa. É o grande problema e a grande questão que Salomão
discute durante todo o livro de Eclesiastes, muito profundo, filosófico. As realizações humanas sem Deus não têm sentido, são vazias. Ele está dizendo que existe uma alegria mais profunda, que nós temos que buscar como grande tesouro. Como as parábolas que Jesus disse que alguém vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque dentro daquele terreno tinha um grande tesouro. E o tesouro na parábola é o Evangelho, as boas novas. Qual a grande motivação de alegria que nós podemos ter nessa vida? É a boa nova de grande alegria, o que vos trago, diz a palavra de Deus. Que deve, sem dúvida nenhuma, passar e além de todas as demais alegrias que a gente pode experimentar nessa vida, que são temporárias, são passageiras, que oscilam. As alegrias, que as conquistas, as riquezas desse mundo, que não são necessariamente ilícitas, mas são estáveis. Eu me lembro de Paulo orientando Timóteo: dize aos ricos do presente século, que não coloque o coração na incerteza, na inconstância das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá para o nosso prazer. O tempo todo a Bíblia está redirecionando com a grande motivação. Sabe por quê? Porque quando nós transformamos, qualquer coisa nesta vida com uma grande razão, grande sentido, a grande alegria da nossa vida, isso se torna inevitavelmente o nosso ídolo. Se você tem algo como objetivo, isso está acima de tudo, isso se tornou o seu ídolo. Isso vai ser um grande problema, um grande tormento na sua vida. Todas as realizações, conquistas, desejos e satisfações que a gente pode ter, têm o seu devido lugar. Mas quando há uma inversão, e Jesus estava ali ensinando, olha, claro que vocês vão se alegrar com isso. Fui eu que dei autoridade para vocês fazerem isso. Mas olha, esse não é a grande alegria da vida de vocês. A grande alegria que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa alegria que o salmista, lá no Salmo 51, você sabe, ele perdeu essa alegria. Ele não perdeu a salvação, porque quem é filho de Deus não perde a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas ele se afastou de Deus, o coração dele esfriou, a vida espiritual dele esfriou, ele entrou por um caminho tortuoso, e a Bíblia diz que ele vai perder a alegria da salvação. E lá no Salmo 51 ele faz uma oração. Eu creio que uma das partes mais importantes dessa oração, ele fala assim: restitui-me, ou torna a dar-me, na versão corrigida, quem se lembra? A alegria da salvação. É essa que sustenta todas as outras alegrias que essa vida pode nos oferecer, que próprio Salomão diz que coisa boa, como é bom, as realizações humanas, como traz uma satisfação para a gente. Né? A gente vê a obra do nosso trabalho, os frutos, né, do nosso trabalho. Ele diz assim: nada melhor, humanamente falando, do que comer, beber e fazer com que a alma goze o bem do seu trabalho. Mas isso sem Deus, ele fala, é vaidade, não tem sentido nenhum. No Salmo 16, o salmista chega a dizer assim sobre esta alegria em Deus: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. A ideia de plenitude é o seguinte: ocupar todos os espaços vazios. Uma pessoa que realmente compreendeu, experimentou essa alegria que C.S. Lewis experimentou, quando ele diz assim: fui surpreendido por uma alegria. Essa alegria é a plenitude, que diz aqui o salmista, de alegria na presença de Deus. Eu poderia dizer simplesmente o seguinte: que a nossa alegria é Deus. Ela tem um nome, é uma pessoa. A presença dele produz uma plenitude de alegria que vai ocupar todos os espaços vazios dentro de nós. Como diz aquele pensador, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. E a presença dele preenche esse vazio. É essa alegria que a gente tem que realmente nos deleitar. Ele diz assim: na tua destra, delícias perpétuas. Não prazeres e alegrias temporárias, que são lícitos no seu lugar. Ele fala de algo que é pleno,
preenche. A presença de Deus produz isso, gente. Mesmo em situações de dificuldade. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no capítulo 8 da carta aos Coríntios, ele vai falar justamente sobre isso. Que aquele povo, tá, estava experimentando em meio a muita prova de tribulação, eles manifestaram a abundância de alegria. É possível sim, no meio de provas, de dificuldades, experimentar abundância de alegria nessa vida. Coisa que quem não conhece a Deus nunca vai entender. Vai te chamar de fanático, de lunático, de alienado. Alegria aqui, meus queridos, é até interessante. O Filho de Deus verdadeiro, que tem esta alegria no coração, ele tem momentos de tristeza? Claro que ele tem. Ele não é triste, mas ele tem momentos de tristeza. Se ele perde alguém querido que ele ama, se ele perde um emprego, se ele está passando por um problema que está acima, né? É óbvio. Nós não somos aqui, né? Aquele espírito inabaláveis. Não temos sentimentos. Não existe, gente. Somos seres humanos. Mas, lá no fundo, algo nos sustenta. Algo inexplicável. Que a Bíblia explica. É a presença de Deus. A ponto de Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aí, infelizmente, o povo evangélico ignorante, que precisa ler mais a Bíblia, faz um adesivo desse tamanho, e ele conquista o carro, graças, bênção de Deus na vida dele, aí ele põe aquele adesivão, tudo posso naquele que me fortalece. E aí quem lê aqui fala assim, olha, ele pode até comprar esse carro. E o texto não tem nada a ver. O texto está falando justamente de que o Filho de Deus pode enfrentar qualquer coisa nessa vida, porque Deus irá fortalecê-lo, e a alegria que ele tem não depende disso, é uma alegria diferente da alegria natural de satisfação de necessidades e desejos. E aí a gente coloca, tudo posso fortalece. Eu posso colocar adesivo no carro com outro sentido, mas geralmente não é esse sentido. Geralmente essa frase é citada num contexto errado. Olha, eu posso todas as coisas, conquistar o mundo. E a Bíblia diz, que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso vai totalmente contra o Evangelho. É óbvio que existe uma alegria das conquistas humanas. E é óbvio que é Deus que nos abençoa para as nossas conquistas e realizações humanas. Mas o tudo posso me fortalece, não é esse o contexto. O contexto é de alguém que está lá em Romanos, que ele pode enfrentar tudo, mas nada poderá separá-lo de Deus. E é a presença de Deus que vai produzir uma plenitude de alegria. Então ele pode qualquer coisa. Mais do que as nossas forças podem aguentar, Deus me fortalece para enfrentar. Não há nada nessa vida que o Filho de Deus passe. E ele vai ser surpreendido constantemente pelo poder desta alegria que opera em nós. Nessa mesma linha, Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1 diz, nisso exultais, nessa alegria. Esse tem que ser o grande motivo de exultação. Olha que coisa extraordinária. Nisso exultai. Embora, diz Pedro, pé no chão, no presente, por breve tempo, se necessário, faz parte da vida do cristão, não é condição absoluta, mas por breve tempo, se necessário, você esteja contristado por várias provações. Olha aqui, o Filho de Deus, ele é alegre, mas ele tem momentos em que ele fica contristado, ele experimenta a tristeza, mas ele não é assim, porque ele tem uma alegria diferente dentro dele, que dá um sentido à vida. Mesmo aquele que tem depressão, que é um problema químico que precisa ser tratado, aquele que está enfrentando um problema assim, insolúvel, ele nunca perde totalmente a esperança, porque ele é sustentado por Deus. Ele enfrenta qualquer coisa, tudo posso me fortalecer. E ele diz, exulte, mas exulte. Olha, ainda que no presente, por um breve tempo, ainda que necessário às vezes, a gente ter momentos em que somos contristados por provações. O Filho de Deus passa. E é necessário, tem um propósito, ele fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, através dessas provações que nos entristecem, evidentemente,
Essa fé, ele diz, que é mais preciosa do que o ouro perecível, do que qualquer outra coisa, mesmo apurado por fogo. Essa experiência vai redundar, vai repercutir em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como é difícil o cristão aqui na terra entender isso. Acho que uma das coisas mais difíceis de ensinar é que as provações do tempo presente, diz Paulo em outro texto, não pode nem ser comparada com a glória que vai se revelar em nós. Lá no futuro nós vamos olhar para trás e vai ter uma exultação, vai ter algo assim indizível, eu posso dizer, que nós vamos experimentar, que nós vamos olhar para trás e dizer, lá na eternidade, isso aqui está sendo produzido por causa daquele momento de provação que eu passei, lá atrás. E lá as coisas vão fazer sentido, as peças vão se encaixar. Eu me lembro que, toda mãe aqui, acho que já deve ter tido a experiência de fazer ponto cruz. É ponto cruz aquele que você vai... E se você olhar o lado inverso do ponto cruz, como é que ele é o lado inverso, né? É cheio de fio solto. As coisas parecem que não fecham direito. Quem olha de um lado da costura, e a criança pequenininha olha, mãe, que coisa feia que você está fazendo, não estou entendendo, mãe. Ele olha aquele pano de prata, aquele negócio está sendo feito, ele não entende. Até que um dia, o pai, ou a mãe, no caso, perdão, vira o pano para ele e fala assim, não, filha, você não entendeu, não estava pronto. Do outro lado é que as coisas fazem sentido. Ele consegue ver uma imagem, ele consegue compreender o que ela estava fazendo. Do lado de baixo, ainda estava tudo meio esquisito, fio solto, as coisas parecem que não estavam se conectando. Embora no presente, diz Pedro, pode ser até que você esteja enfrentando alguma provação que esteja produzindo tristeza no seu coração. Mas exulte, exulte, porque até isso vai redundar na revelação. Estou falando do futuro, viu, gente? Na revelação de Cristo, isso vai redundar em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra, produzido por momentos de tristeza nessa vida. E a gente não tem, a gente tem muita dificuldade de entender, de aceitar isso. Por isso que a Bíblia o tempo todo diz assim, você está passando por tribulação, exulte, gente. Porque isso vai ter um peso eterno de glória. Paulo fala assim, nem há de como comparar. Vocês não têm nem noção, gente, que o sofrimento do tempo presente, o que ele vai produzir na eternidade, o verdadeiro Filho de Deus. Isso é algo extraordinário. Que quando nós passamos pela provação, e passamos, né, o problema é ficar nela, né? Quando nós passamos pela provação, a nossa fé está sendo provada. Ou seja, essa verdadeira alegria está sendo burilada, está sendo lapidada. Ela vai se fazer mais presente na nossa vida. As coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Nosso coração, diz a Bíblia, ele é traiçoeiro. A gente tem uma tendência a nos alegrar com coisas tão pequenas e esquecemos de nos alegrar com coisas tão extraordinárias e maravilhosas que Deus está fazendo, já fez, e ainda vai fazer na nossa vida. E quando essas coisas acontecem, tudo é colocado no seu devido lugar. E ele ainda diz assim, Pedro, lá em 1 Pedro 1, verso 8, a quem, Jesus Cristo agora, você não está vendo, né? Não havendo visto, há mais, você pode amá-lo, mesmo sem vê-lo. A quem, no qual, você não está vendo agora, mas crendo, ele diz, exultai com uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você pode prestar atenção do que Pedro está dizendo aqui? Que nós, mesmo sem estarmos vendo a Deus, sem estar vendo promessas se concretizarem, nós podemos amar e crer. E com esse amor a Deus e essa crença em Deus, nós temos razões agora para exultar com uma alegria que não dá para descrever.
Não é a alegria da satisfação, o do prazer, quando nós satisfazemos alguma necessidade, ou realizamos o sonho, por maior que ele seja nesse mundo. Qual o maior sonho da sua vida? Qual a maior realização, a maior conquista que você pode ter em toda a sua vida? Cada um tem o seu sonho, a realização, um desejo alcançado, uma oração. Eu vou dizer para você, não chega nem perto. Porque essa alegria que Jesus nos oferece, que nós devemos buscar mais e mais e mais, não tem como descrevê-la. Ela é indizível e cheia de glória, porque ela nos leva para a salvação eterna. C.S. Lewis, quando escreveu esse livro, na verdade, ele foi confrontado, surpreendido por esta alegria. É uma alegria que o mundo não entende, não compreende, enquanto eles não conhecerem a Deus, porque ela é produzida pela própria presença de Deus na nossa vida. Por isso que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pensa nessa alegria. Olha, eu quero experimentar mais isso. E você tem que estar preparado para responder a quem que te perguntar a razão da esperança que você tem. Eu tenho razão para ter esperança. Nada nesse mundo pode me separar dessa alegria. A Bíblia diz, do amor de Deus está em Cristo. Nada. Nem a vida, nem a morte. Porque a pior coisa que pode acontecer na minha vida é me levar para mais perto desse Deus, que vai produzir alegria e alegria na minha vida. A pior coisa que pode acontecer é me levar para mais perto desse Deus. A gente tem que descansar, entregar e pedir bênção, fé. Quem sabe falta mais fé para crer nisso, para viver isso, para experimentar isso. Quando os irmãos do louvor vêm à frente, nós vamos orar, agradecendo por essa alegria. A alegria da salvação. Essa ninguém tira, gente. Ninguém toca. Ela é só tua. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos essa noite na tua casa, sendo